Fala galera, beleza? Nerd Odi-san trazendo mais um vídeo aí pra vocês, pra gente falar de Shumatsu no Valkyrie, capítulo 59. Mas antes de qualquer coisa, um recadinho rápido, agora eu vou trazer pro canal também os vídeos de Kaiju número 8. Então se você gosta desse mangá, cara, que qualquer hora dessa pode virar um anime, fica ligado porque vai ter muita coisa legal sobre Kaiju número 8 aqui, beleza? Praticamente todo o capítulo é um flashback de Kin, onde mostra sua infância, como ele conseguiu os poderes dos olhos e como realmente esses poderes funcionam, diferente de como eu imaginava e até comentei no capítulo anterior. E além disso a gente vê também quem ensinou artes marciais para ele e como ele se tornou rei. Então vem comigo nesse vídeo porque tem muita coisa legal pra gente ver na review desse capítulo gigante de 78 páginas. Então bora lá! O capítulo começa com cenas brutais mostrando que no ano de 260 a.C. os prisioneiros de guerra do exército de Zhao foram enterrados vivos por Bai Qi, que é o general do exército de Qin. Foram 450 pessoas enterradas vivas, cara. No ano seguinte nasceu Ying Zheng, que futuramente se converteria para Qin Shi Huang, que é o fruto do relacionamento de uma dançarina de Zhao com Ziqiu, um membro da família de Qin, que estava sendo mantido como refém. Galera, inicialmente eu chamei ele de Ying Zheng, mas a gente já sabe que futuramente ele vai ser conhecido como Qin Shi Huang, então daí em diante eu vou chamar já ele de Qin Shi Huang para não rolar confusão, porque tem nomes bem complicadinhos aqui no chinês e eu não sei nem se eu tô falando certo, então me perdoe aí se eu estiver falando algum nome errado, beleza? Aí em 257, Ziqiu conseguiu fugir e retornou à terra de Qin, abandonando Ying Zheng aos 2 anos, cara. Ying Zheng, só lembrando que é Qin Shi Huang, assim como também foi abandonado por sua mãe. E então o rei Zhao Xiang de Qin invadiu Zhao e atacou a capital de Handan, que era onde vivia Ying. 5 anos depois do ataque, Zhao Xiang permitiu que Ying, agora com 7 anos, vivesse em Zhao sob rígida vigilância e sendo odiado por todos. Além disso, outro detalhe curioso de Ying é que ele também era visto por nojo e desprezo por muitas pessoas por ele estar sempre sorrindo. Então, o fato de ele estar sorrindo ali quando criança é um detalhe muito importante ali, velho, no passado de Qin Shi Huang. Até que um dia ele conheceu Xunyan, que era a sua nova guarda-costas, e aí ela se tornou a nova família dele e acabou descobrindo o motivo de Qin sorrir o tempo todo. Ele nasceu com um tipo de distúrbio, um tipo de sintoma que fazia com que, quando ele olhasse para a ferida de outra pessoa, essa mesma ferida se tornaria dele. E para piorar, cara, por ser exposto ao ódio das pessoas de Zhao desde criança, Qin ultrapassou os limites humanos e mesmo o ódio que as pessoas tinham por Qin acabaram se convertendo em feridas nele. Então a gente vê naquelas cenas ali que Qin sofreu muito, porque imagine você ter trocentas pessoas cercando você de muito ódio e cada sentimento desse de ódio transformando em feridas no seu corpo. É uma parada muito bizarra. Então se a gente for analisar aí, cara, Qin Shi Huang até agora foi um dos que teve uns passados mais trágicos aí em Shumatsu, velho. Além de por outras coisas que aconteceu com ele que a gente vai ver lá na frente do vídeo também. Uma coisa que me chamou a atenção também é que ele comenta em uma cena ali que as feridas elas sararam depois de um tempo. Ele não fala quanto tempo é. Então isso é interessante porque na luta atual a gente está vendo ali que Qin adquire aquelas feridas e a gente não tinha essa informação. Deu a entender que essa ferida era permanente, que ia cicatrizar em um tempo bem mais lento, como normalmente acontece. Mas do jeito que ele falou, parece que ele tem um tipo de regeneração. Na verdade não é uma ferida tão permanente como a que a gente tem quando se corta com uma faca, alguma coisa assim. Então isso pode ser uma vantagem para ele na batalha, né? Porque até no vídeo anterior eu comentei que essa técnica era uma técnica suicida, velho. Porque imagina ele acaba causando um golpe mortal ali em Hades, né? Ele vai ter essa mesma ferida e tem a possibilidade de acabar morrendo também, né? Mas eu acho que não vai ser o caso, porque se as feridas elas de certa forma se curam mais rápido, isso pode ser uma vantagem que acabe fazendo com que Qin não morra no final dessa luta. E desde os 7 anos, Qin instintivamente aprendeu a aceitar essas feridas como uma forma de diminuir o ódio do povo de Zhao, até que um dia ele seja perdoado. Só que Xunyan sabe que Qin não tinha culpa, velho. Ela convenceu ele de que ele não tinha nada a ver com o ataque de Shang Ping, que é aquele que eu falei no começo do capítulo, que ele não é uma criança maldita como ele pensava. E agora, graças a ela, Qin conseguiu ser ele mesmo. Tanto que essa cena foi bem tocante assim, porque ele abraçou ela com muita força e pela primeira vez a gente vê Qin fazer uma expressão que não seja um sorriso falso. Ele conseguiu chorar e chorar muito, e chorar de verdade, como toda criança, cara. E depois disso ele ganhou uma venda de Xunyan para que ele não precisasse ver as feridas e o ódio das pessoas. Além disso, ele passou um bom tempo vivendo feliz com ela e também aprendeu artes marciais. Bem, só um comentário aqui. Tem só uma cena que mostra Qin aprendendo artes marciais ali com Xunyan, mas já deu pra ver que ela foi a única mestra dele realmente. Então, cara, ele deve ter treinado insanamente, cara, porque hoje ele é muito foda nas artes marciais. Ele tem aquele estilo que ele conseguiu fazer aquilo lá com o Ares
brincando. Eu tô assumindo aqui que ele conseguiu aquilo só graças ao estilo dele de artes marciais mesmo, porque eu acho que o autor já não vai mostrar mais nada relacionado aos poderes dele. A gente já viu a questão dos olhos, já viu a questão da Volande, então acho que já parou por aí. Então assim, Qin Shi Huang de fato é um cara muito apelão, velho. É um dos humanos mais apelões que já apareceu em Shumatsu até agora, se realmente esses são os poderes dele, incluindo as artes marciais. E então 2 anos depois, o rei Zhao Xiang e seu filho morreram. Então Zichu, aquele cara que eu falei lá no começo, que é o pai de Qin, que escapou lá, que ele estava sendo mantido refém pelo pessoal de Zhao, ele conseguiu escapar e assumiu o trono. Então, gente, só para ficar bem claro, o pai de Qin Shi Huang, ele é de Qin, tá? E ele estava sendo mantido refém lá em Zhao e ele conseguiu escapar. E aí ele conseguiu agora assumir o trono. E isso, claro, fez com que Qin Shi Huang se tornasse príncipe e ganhasse o direito de retornar livre para Qin. Porque é outra coisa que, para ficar bem claro também, Qin estava sendo mantido refém lá pelo pessoal de Zhao. E esse era um dos motivos pelo qual o pessoal de Zhao odiava Qin. Porque ele era de lá de Qin e ele acabava, de certa forma, levando uma culpa por algo que não tinha nada a ver, que foi aquelas mortes lá das 450 mil pessoas que foram enterradas vivas. E aí, só que durante o regresso, ele sofreu uma emboscada, velho. Ele sofreu uma emboscada e foi salvo por Chunyan, que se sacrificou por ele, derrotando os guerreiros de Zhao enviados para assassinar Qin. E nos seus últimos momentos ali, Chunyan revela quem realmente ela era. Ela era uma mãe de lá de Zhao e o filho dela foi uma daquelas vítimas que foram enterradas vivas. E dispensa comentários, né? É uma morte muito cruel e além disso é uma mãe perdendo o filho, então ela ficou inconsolável, cara. Ela não conseguia pensar em uma outra coisa a não ser, de certa forma, diminuir o ódio dela pelo que fizeram com o filho dela, então ela teve essa coisa de ir ver quem era esse tal de Ying Zheng, e aí ela foi mandada lá disfarçada de alguém que ia cuidar dele, pra poder dar conta dele e acabar, de certa forma, diminuindo esse sofrimento que ela teve de ter perdido um filho e pagando na mesma moeda assassinando Ying Zheng. Só que a coisa foi totalmente diferente. Ela viu quem era Ying Zheng, viu o tipo de vida que ele levava e acabou se afeiçoando a ele, acabou de certa forma até sendo uma figura materna para ele, ensinou muitas coisas, teve aquela relação bem família mesmo e acabou gostando muito do garoto, mas teve esse fim trágico. E assim, eu preciso dizer, essa passagem foi muito bonita, cara, porque lá no final, quando ela já estava perto de morrer, ela viu o filho dela ali na frente dela, ao invés de Qin Shi Huang, né? Era como se ela estivesse vendo realmente o filho dela, então o Qin, ele acabou interpretando o filho dela, de certa forma, para poder ela ter uma morte mais assim, menos sofrida, que a última lembrança dela, antes de morrer, fosse ela ver o filho dela. E essa parada foi bem tocante, ainda mais pelo fato de ter essa relação de mãe e filho, então eu gostei muito disso, gostei dessa personagem, apesar de ela ter tido uma passagem bem curta na história, mas ela foi muito bem introduzida, além do fato também de ter rolado mais cenas de luta bem legais com ela, mas essa parte emocional também foi muito legal, gostei pra caramba, velho. E aí depois de tudo isso, ele conseguiu regressar a Qin e assumiu o trono aos 12 anos, depois da morte de seu pai. E aí, cara, 25 anos depois, ele se converteu a Qin Shi Huang, que ficou conhecido como o primeiro imperador da história e que unificou toda a China. E aqui termina o flashback. E aí depois disso a gente volta pra luta, a gente vê lá Qin e Hades conversando, onde Hades ele faz um comentário a respeito dessa técnica, dessa habilidade de Qin. Ele percebeu como é que funciona, e aí ele ainda fala: ah, então você acaba sentindo a dor dos outros, ah, que desgraça lamentável. E aí o Qin faz um gesto com o dedo, né, um gesto negativo, e aí diz pra ele: não, é justamente porque eu sinto a dor dos outros é que eu sou o melhor rei. E é aí que acaba o capítulo, cara. E vai ter fight brabo aí do próximo. E, cara, esse capítulo ele foi muito revelador e diz muito e pode dar pistas sobre o resultado da luta final de Qin Shi Huang e Hades. Ou seja, eu tinha até comentado ali em um shorts, né? Eu fiz uma mini teoria falando que essa luta poderia ou dar um empate, né? Porque a gente viu que Qin acaba obtendo as feridas dos oponentes e aí no final da luta ele aplicar um golpe e acabar tendo uma ferida também mortal e os dois caírem e morrerem. Só que aí poderia ter uma surpresa onde Qin levantaria e a gente ia descobrir que no último golpe ele acabou fechando os olhos e não utilizando a técnica. Então isso faria com que ele não tivesse nenhuma ferida e conseguisse sobreviver no final da batalha. Mas eu acho que não vai ser o caso não, velho. A gente viu que na verdade essa técnica ela funciona da seguinte forma: tudo depende de ele olhar para a ferida. É por isso que ele sempre andava ali com os olhos vendados. Mas uma outra informação que surgiu nesse capítulo é que a ferida ela se cura depois que ele descansa um tempo, ou seja, deu para entender que não é uma ferida que sara assim normalmente, que a gente precisa de dias para poder fechar e tal. Então é algo que pode acabar cicatrizando ali na luta mesmo, né? Apesar de a luta ela não ser demorada, né? A gente vê os capítulos ali, levam
meses para uma luta terminar, só que se a gente for pegar o tempo que realmente está acontecendo, a luta pode durar alguns minutos, mas eu acho que esses minutos podem ser o suficiente para poder essas feridas começarem a cicatrizar. Não sei, tô aqui teorizando também, mas se isso for concretizado, pode significar que Kim tem uma chance de vencer Hades por causa disso. E olha que eu tô torcendo pro Hades, mas eu tô falando isso, hein, velho? Além disso, esse capítulo, ele teve um flashback assim muito dramático, muito emocional, e foi um capítulo muito grande. Deu para perceber que o autor, ele se dedicou muito, ele investiu muito nesse personagem. Então isso também tá dando pistas de que Kim pode ganhar, certo? Cara, preciso confessar também que eu não sei praticamente nada de história da China, velho. Então esse capítulo serviu também para aprender um pouco, que eu achei muito interessante, porque tem passagens nesse capítulo aí que são inspiradas em relatos reais. Então eu fiz questão de relatar todo o flashback ali detalhadamente, até para poder passar para vocês também que tem interesse em história da China antiga ali, porque eu fiquei muito interessado também, vou até estudar mais sobre isso, procurar outros mangás também sobre isso, porque eu gostei pra caramba. Então eu espero que vocês também tenham gostado disso, porque o vídeo acabou ficando meio que num formato assim de história do personagem, né? Porque é o que a gente viu. Esse capítulo é a história de Kim Shin Huang até como ele é hoje, até como a gente vê ele hoje ali no mangá de Shumatsu. Então foi bem interessante essa parte também. Afinal, um pouco de cultura também não faz mal pra ninguém, né, velho? Diz aí o que é que vocês acharam desse capítulo, e muito obrigado se você ficou até aqui. A gente se vê na próxima. Comecem a teorizar, teorizem aí nos comentários à vontade, quero ver muito aí a opinião de vocês, e a gente se vê mês que vem, tá? Em Shumatsu. Mas antes disso vai ter outros vídeos aqui, como eu falei, eu vou trazer aí Kaiju número 8 e outras coisas pra aqui pro canal, beleza? Então não perde não. E se você gostou também, curte, compartilha com outras pessoas e se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até lá então, valeu, tchau, tchau.